Senhor Jesus, boa noite, Maria de Oliveira, Duda, Rita, Cida, Bia, Jéssica, né? Rosemary, né? Maria de Lourdes, Deise, amém. A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, tá? Amém. A paz do Senhor Jesus para quem tá no Facebook, para quem tá acompanhando pelo Instagram, a paz do Senhor Jesus para quem tá acompanhando pelo YouTube, a paz do Senhor Jesus para quem vai acompanhar por áudio depois, amém, né? A paz do Senhor Jesus a todos. Uma boa noite, gente, amém, amém. Esse louvor é muito lindo, né? Eu amo esse louvor. Descendência, Pedro Henrique, né? Acho que Pedro Henrique. É muito lindo esse louvor. No comecinho teve uma ministração, né? Eu decidi não tirar. Eu achei tão linda aquela ministração. Eu decidi deixar a ministração. Mas amém, amém. Glória a Deus, né? Uma ministração tão bonita. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 22 do livro de Josué. A gente já tá indo pro final, né? O livro de Josué só vai até o capítulo 24. A gente já tá terminando. Eu nem acredito, tô tão feliz que a gente já tá indo para outro livro. Todo livro que a gente termina é uma felicidade muito grande para mim. É como se eu estivesse passando de série, sabe? Quando você vai do primeiro pro segundo ano, pro terceiro ano, pro quarto ano, eu me sinto assim. Então, para mim é uma formatura. Nossa, cada livro que termina é uma formatura. Oi, Claudete, a paz do Senhor Jesus, amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Roseni também, né? Tá no Instagram, amém. Então, para mim, cada livro que a gente termina é uma vitória. E essa é a realidade, é um degrauzinho que a gente sobe, né? Para ter mais intimidade com Deus, para entender mais da revelação de Deus, né? De quem é Deus, né? Então, cada livro que a gente finaliza é um pouco mais que a gente começa a receber de Deus, conhecer de Deus, entender sobre Deus, né? Então, é um pouquinho mais que a gente começa a entender sobre quem é Deus, quem é Cristo, né? Então, a gente começa a entender um pouco mais sobre tudo, né? Porque se a gente não tem conhecimento da palavra de Deus, a gente é como uma pessoa que tem uma herança para ela e morre sem saber que tem aquela herança, né? Então, por exemplo, é uma pessoa que tá precisando muito de dinheiro, tá passando por dificuldade, né? Precisa muito de um valor, né, para conseguir fazer compra no mês, um monte de coisa, e ela não sabe que, na verdade, tem uma pessoa que morreu, né, um parente dela que morreu, e deixou para ela uma herança enorme, uma fortuna, e, na verdade, ela é uma milionária. Mas ela vai morrer sem saber, né? Porque ela não teve conhecimento disso. Então é isso. A palavra de Deus é isso, né? Então, se a gente realmente não entende tudo que foi deixado, todos os direitos que a gente tem, a gente morre sem requerer, né? Então a gente tem muitos direitos que foram deixados pra gente nessa vida ainda. É lógico que tem a maior herança de todas é a que virá na vinda de Cristo, né? Mas a gente também tem muita coisa nessa vida, né? A palavra de Deus nos deixa muitas coisas, muita herança. Mas uma pessoa que não conhece seus direitos nunca vai reivindicar, né? Então é como uma pessoa, por exemplo, que não sabe que tem direito a tal coisa. Aí passa a vida inteira dela pagando, sendo que aquilo ela podia usufruir gratuitamente. Ela não precisava pagar, ela tinha direito. Tinha uma lei lá que dava para ela o direito de usufruir aquilo, né? Gratuitamente. E ela não conhece essa lei. Então ela passa a vida inteira dela pagando por algo que era de graça, né? Que ela podia ter usufruído. Então é assim, se a gente não tem conhecimento da palavra de Deus, a gente passa a vida inteira, né? Sem saber o que a gente realmente tem direito, sem saber realmente quem a gente é, sem saber realmente quem é Deus, né? Então a gente passa uma vida inteira assim, né? Na verdade, não libertos, né? Como Cristo nos libertou, como Jesus, como Deus nos libertou, a gente não se liberta, né? Então por isso que a palavra de Deus diz, né? Meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então meu povo se afunda, meu povo, né, vai por maus caminhos, meu povo toma decisões erradas, meu povo sofre porque eles não conhecem a palavra de Deus, por falta de conhecimento da palavra de Deus, né? Por falta de conhecimento de saber quem Deus verdadeiramente é, o que Deus pensa a respeito dele, o que Deus tem preparado para ele, quais os planos que Deus tem na vida dele, né? O que Deus sente por ele, né? Então, tem muita gente, por exemplo, que passa uma vida inteira sofrendo de rejeição. A pessoa se sente rejeitada, né? Ela se sente rejeitada porque o pai dela, né, pode ter falado que nunca quis, né? Então ela passa uma vida inteira de rejeição. E quando você realmente descobre, né, o quanto Deus te quis, que Deus te escolheu, né? Que você não é um rejeitado. Não, Deus escolheu você. Então todo esse sentimento que você sentia vai embora, né? Porque
todo esse sentimento, tudo isso que a gente sente, na verdade, é falta de conhecimento, né? Quando a gente realmente conhece quem a gente é em Deus, não importa o que vão falar da gente, não importa ainda que nosso pai e nossa mãe nos rejeite, né? Deus jamais vai nos rejeitar. Então a gente tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Amém, né? A palavra de Deus é reveladora, né? Ela não só revela quem é Deus, mas quando a gente descobre quem é Deus, a gente descobre quem a gente é, né? Porque a verdade é que ao conhecer Deus, nós conhecemos quem nós somos, né? Ao nos aproximar de Deus, a nossa identidade é revelada através dele, né? E então, não importa o que digam, não importa o que aconteça, não importa o que façam, né? Eu posso estar passando por um momento muito ruim da minha vida, um momento muito difícil, mas eu tô tranquila, porque eu sei que Deus tem pensamentos bons ao meu respeito. Eu sei que Deus não me deseja o mal. Então, aquilo vai ter um propósito, né? Aquele mal que eu tô experimentando vai ter um propósito. Algum sentido tem. Deus não desperdiça sofrimento. Então, se Deus tá me fazendo sofrer, se Deus tá me fazendo sentir dor, é porque há um propósito para aquilo, né? Então, Deus só trabalha com propósitos, né? Então, amém. Glória a Deus. Então, eu vou fazer a oração agora e a gente vai começar o estudo do capítulo 22, tá? Hoje é só história, não tem mapa. A gente vai entender algo extraordinário que vai acontecer na história de Israel. Israel vai querer ir brigar, gente. Vai querer ir armar guerra, né? Vai ter aqui uma confusão armada. A gente lembra que tem 2,5 tribos, né? A paz do Senhor Jesus, boa noite, entrou alguém no Meet. A gente viu que tem 2,5 tribos que foram pro lado leste do Jordão, né? Que ficaram lá nas terras que eram de Seom e de Og. E 9,5 tribos ficaram do lado de Canaã, na terra da promessa. Isso vai dar confusão. A gente vai ver agora que o que acontece. As tribos que estão desse lado, as 9,5 tribos que estão desse lado de Canaã, vão sair para ir guerrear, para ir matar as outras tribos que estão lá do outro lado. Então vai ser Israel brigando com Israel. E a gente vai entender isso agora. Por que isso vai acontecer? O que aconteceu aqui na história, né? Então a gente vai entender o que aconteceu aqui, né? Porque Israel vai sair para matar Israel. Né? E a gente vai ver isso em outros momentos históricos também que isso vai acontecer. Tem uma tribo, inclusive, que quase vai ser extinta por causa disso, que Israel vai matar. Então, quase vai acabar a tribo inteira. Né? Então, a gente vai ver isso mais pra frente. Só que aqui essas 9,5 tribos de Canaã vão sair para guerrear contra Ruben, Gade e Manassés do leste, que estão do outro lado do Jordão. E a gente vai entender hoje por que isso vai acontecer. Por que vai ter essa guerra de Israel contra Israel, né? Amém. Meu Deus, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, diante da Tua presença, Pai, diante da Tua palavra. Meu Deus, venha falar conosco por meio dela. Se revela para nós, Pai. Traga sobre nós, meu Deus, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, Pai, clareza. Que nada venha nos confundir, que nada venha, meu Deus, nos trazer dúvidas, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de paz. A Tua palavra não é palavra de dúvida. A Tua palavra é uma certeza, Pai. Então, que venha a ser gerada, Pai, em nome de Jesus, essa certeza dentro de nós, que ela venha a ser revelada em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu creio no Teu Santo Espírito que conosco aqui está. Jesus, o Senhor está sentado à direita de Deus, mas o Senhor deixou aqui conosco o Seu Santo Espírito. E é nele que eu creio. Então, Santo Espírito de Deus, eu creio no Teu poder. E eu sei, Pai, que é a Tua palavra quem convence, é o Teu Santo Espírito que traz convencimento. E eu sei que a Sua palavra entra rasgando, Pai. A Tua palavra diz isso, que ela é afiada e ela entra cortando todo aquele que a ouve, Pai. E que assim seja, em nome de Jesus, que a Sua palavra produza os efeitos que ela tem, meu Deus. Que ela entre em todos nós, causando, meu Deus, esse rasgo dentro de nós, onde nós, meu Deus, venhamos a compreender, meu Deus, o que é seu e o que não é seu. E tudo aquilo que não vem de Ti, que venha sair das nossas vidas, que venha sair de nós em nome de Jesus, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, nos torne sensíveis à Tua palavra, à Tua voz, Pai, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, cada pessoa que entrar aqui, meu Deus, para ouvir da Tua palavra e que entrar aqui com o coração endurecido, que entrar aqui, meu Deus, com o coração empedrado, com a mente empedrada, que o Senhor trabalhe nessa pessoa. O Seu Espírito Santo a convença, porque é isso que nós cremos no poder do Teu Santo Espírito. Meu Deus, amém.
Meu Deus, que o Senhor use esse projeto, meu Deus, use todos esses veículos aqui, meu Deus, para propagar a tua verdade, a tua palavra, que ela corra sem obstáculos em o nome de Jesus, que o Senhor me use, Pai, em o nome de Jesus. Coloca na minha boca a tua verdade, coloca na minha boca as tuas palavras, Pai, amém. Meu Deus, tempera cada palavra que sair da minha boca com sal, para que elas tenham um bom gosto, Pai. Que o meu falar seja irresistível e apaixonante. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de ti não resiste e se apaixone, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós. Que o Senhor venha usar cada um de nós que aqui estamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, que o seu brilho, a sua glória venha resplandecer em nós, Pai, assim como foi com Moisés. Que o seu brilho, meu Deus, venha ser visto por todos aqueles que nos olharem. Que todos aqueles que nos olharem vejam que o Senhor é conosco, Pai. E que queiram conhecer mais desse Deus que nós servimos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos proteja e nos livre de todo o mal. Que o Senhor, Pai, derrame sobre nós discernimento, para que ouçamos sempre a tua voz e não sejamos enganados pelas mentiras de Satanás. Meu Deus, que o Senhor coloque sobre nós a sua armadura, o seu capacete, que o Senhor nos revista, Pai. Derrama sobre nós o seu espírito de ousadia e de intrepidez, porque o Senhor não nos deu espírito de medo e de covardia. Meu Deus, que venhamos, Pai, a propagar a tua verdade, que venhamos a passar adiante tudo aquilo que nos tem libertado, Pai, para que venhamos a abençoar outras pessoas também, Pai, porque o seu evangelho não é só receber, mas é antes dar do que receber. A tua palavra diz, Pai, que nós devemos abençoar. Então, amém, meu Deus, que venhamos abençoar as pessoas, contando as boas novas que o Senhor nos deixou. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Então, no capítulo 22, né, o que acontece? Moisés já tá até morto, né, eu sou Moisés. Josué, a gente lembra que ele já fez o sorteio, né, então ele fez o sorteio, já tem o sorteio das 9 tribos e meia, todo mundo já sabe para onde tem que ir, né. Então, acabou, para todo mundo sabe já para onde tem que ir, já acabou. Então, eles já definiram quais cidades que foram dadas para os levitas, a gente já viu. Eles já definiram quais eram as cidades de refúgio. Então, o que acontece? A gente lembra que 2 tribos e meia ficaram com herança do outro lado do Jordão, né? Na terra de Seom, de Og, ali para o lado de Edom, né? E Moabe, Amon, né? Então, o que acontece? A gente lembra que eles haviam feito uma promessa, né, para Moisés e para Deus ali, que eles iriam ficar com os irmãos deles, até que os irmãos dele também recebessem a herança deles, né? E o que acontece? Agora receberam, né? Eles ainda não tomaram posse, mas eles já sabem cada um qual é a sua herança. Então é só ir lá agora e buscar a sua herança, mas já sabe cada um qual que é o seu pedaço de chão, né? Então, terminou o serviço já que eles tinham que fazer ali, essas 2 tribos e meia do outro lado do Jordão. Porque eles se obrigaram a ficar com a Israel, com as demais tribos, até que elas conseguissem a herança delas. Elas já conseguiram, né? Já, a sorte já foi dada. Todo mundo já tem sua herança. Então, o que Moisés, continua de Moisés, foi tão curtinho o tempo com Josué, que Moisés a gente ficou aí com o Pentateuco inteiro, né? Mas então, o que acontece? Josué agora vai despedir essas 2 tribos e meia. Porque já foi o que elas tinham que fazer, né? Agora não vai ter mais guerra de todos estarem juntos. Agora o que vai acontecer é das tribos irem possuir suas terras. Então agora não vai mais todo mundo junto ir lá conquistar a terra de Efraim. Não. Quem tem que conquistar a terra de Efraim que já foi dada é Efraim. Então Efraim que vai lá, né? Então quem vai conquistar a terra para Naftali lá no norte? Não vai ser todo mundo reunido de novo e lá no norte e conquistar a terra. Não, vai ser Naftali. Naftali vai ter que se virar e ir lá sozinho e tomar posse daquela terra. Então, eles não vão mais trabalhar em conjunto, né? Não vai ser mais as 12 tribos ali trabalhando em conjunto, né? 13 com Levi, né? Mas Levi não lutava, então não vai mais as 12 tribos ficar ali em conjunto. Então, as 2 tribos e meio vão ser despedidas. Josué vai falar, olha, vocês fizeram o que vocês falaram que iam fazer, vocês estão de parabéns, vocês cumpriram, vocês falaram que vocês iam ficar até que as outras tribos recebessem a herança delas, e vocês ficaram aqui com a gente 5 anos de guerra, né? Ficaram aqui, permaneceram firmes 5 anos de guerra,
E realmente a sorte foi dada, todo mundo já sabe qual é a sua herança. Então agora vocês podem voltar para a herança de vocês que fica do outro lado do Jordão. Podem ir lá de volta, né? Mas a gente vai ver que algo vai acontecer quando eles forem voltar para a herança deles lá do outro lado do Jordão. E vai causar uma confusão em Israel. O povo de Israel que está em Canaã vai saber isso que eles vão fazer. Eu não vou dar spoiler, né? Eu não vou falar antes, mas eles vão fazer algo. E o povo de Israel que está em Canaã vai saber o que eles vão fazer. Então eles vão falar: não, vamos sair para matar. Então eles vão sair dispostos a guerrear contra Ruben, contra Gade e contra a meia tribo de Manassés que está do outro lado, para matar eles. E a gente vai ver o que vai acontecer, que problema é esse que vai acontecer, o que Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés vão fazer de errado para que o povo de Israel, as 9 tribos e meia, saiam reunidas para matar eles, né? Então a gente vai ver isso agora, tá? Então no versículo 1 vai falar tudo isso que eu tô te falando, que terminou o tempo de guerra, não tem mais os 5 anos de guerra, já acabou. Tá todo mundo tranquilo ali, o sorteio já foi feito, as tribos já sabem para onde vão, então não precisa mais daquelas 2 tribos e meia. Então eles podem ir para casa deles, né? Vão-se embora para suas terras. E é isso que Josué vai fazer. Então no versículo 1 começa, né? Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés que ficam lá do outro lado do Jordão. Mas eles estavam ali em luta, a gente lembra, né? Eles permaneceram lá em luta os quase 40 mil, que a gente já estudou, né? Que quase 40 mil dos soldados vieram. O restante dos homens ficaram lá para cuidar das terras, né? Para não haver problema ali nas terras. Então, esses 40 mil continuaram lá. Esses quase 40 mil ficaram 5 anos lá. Eles não voltaram para a terra deles, eles ficaram lá junto com o povo de Israel até que todo mundo recebesse a sua herança. E eles receberam, né? Ainda não tomaram posse, mas Deus já deu a herança de cada um, já falou qual é a herança de cada um, né? Então agora Josué vai e chama a tribo de Ruben, chama a tribo de Gade e chama os homens lá da meia tribo de Manassés, que já tem o quinhão deles lá do outro lado do Jordão. Então Josué vai e fala para eles: ó, vocês cumpriram tudo o que vocês falaram para Moisés que iam fazer, tudo que Moisés mandou vocês fazerem, vocês fizeram. Vocês cumpriram certinho, né? E vocês também têm me obedecido. Vocês falaram que iam me obedecer e vocês têm obedecido. Tudo que eu falo, vocês fazem, né? Então, no versículo 3, Josué continua, né? A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes, tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Então, Josué está falando, não, realmente, vocês ficaram 5 anos de guerra aqui conosco. Vocês não desampararam as outras tribos, né? Porque vocês já têm já têm terra do outro lado do Jordão. Vocês não deixaram de ajudar quem ainda não tinha terra. Não, você esteve aqui com as outras tribos até que elas conquistassem a terra delas. Vocês fizeram tudo certinho. Vocês estão de parabéns, né? Ele elogia ainda as 2 tribos e meia. Então, no versículo 4, continua, né? Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora e ide-vos para as vossas tendas, para a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Então Josué está falando, agora acabou a guerra, a gente não vai guerrear mais, a gente está aqui tranquilo em Siló, então não tem mais guerra, a gente já sabe qual herança vai para cada um, agora é só ir lá e tomar posse da terra. Então todo mundo já está tranquilo, já sabe qual é a sua terra, o serviço de vocês acabou, pode ir lá para o outro lado do Jordão, para a terra de vocês, lá, né? Para as terras que eram de Sião e de Og. Pode ir lá, do outro lado do Jordão. Aí no versículo 5, Josué fala: só tomem cuidado com uma coisa. Só tomem cuidado de vocês guardarem com atenção o mandamento de Deus e a lei de Deus, né? Então, só prestem atenção em uma coisa e façam como Moisés havia falado: amem a Deus. Não se esqueçam do Deus de vocês. Não venham a amar outros deuses, né? E aqui continua. Andeis em todos os seus caminhos, né? Andem no caminho de Deus. Andem conforme os caminhos que Deus deixou para vocês, né? Guardem os mandamentos de Deus, né? E sejam próximos de Deus, sejam íntimos de Deus, né? É aquela coisa, um exemplo que eu já até dei de pai, né? Às vezes a pessoa vê o pai de vez em quando, mas não tem intimidade com o pai. Então, por exemplo, quando a pessoa vê o pai, fica os dois sentados na sala e não tem assunto. Fica um assim olhando pro outro e fala, hoje vai chover, né, pai? Não tem assunto, não tem assunto com o pai, não tem assunto com a mãe. O que é isso? Não tem intimidade. E é isso que Josué está falando.
não é só vocês fazerem o que tem, não é só vocês irem visitar Deus, não é só vocês irem falar com Deus de vez em quando, mas é ter intimidade com Deus, né? E é isso que ele tá falando aqui, se acheguem perto de Deus, tenham intimidade com Deus, né? Não só isso, sirvam a Deus com todo o coração de vocês e com toda a alma. Não sirvam por servir, não façam por obrigação, não façam porque tem que fazer, mas façam por amor, né? Faça porque a alma de vocês sente prazer em agradar a quem você ama, né? Eu sempre dou esse exemplo, eu vou dar mais uma vez. Pode ser alguém aqui que não tem ouvido ainda, né? Tem alunos novos entrando, então eu vou dar mais uma vez esse exemplo. Quando você ama a Deus, não é penoso seguir a lei dele. Não é penoso, né, cumprir o que Deus diz. Amém, Márcia, amém. Deus te abençoe. Você também e sua família. Que Deus abençoe você e sua família, amém. Em nome de Jesus, amém. Então, quando você ama, não é penoso, né? Então, assim, às vezes a gente para... Eu, na minha vida mesmo, muito tempo na minha vida, eu não conhecia Deus como eu conheço hoje, e eu achava que era um grande fardo. Eu falava, nossa, ser crente é chato. É muita coisa, né? Muita coisa tem que fazer, eu tenho que renunciar a muita coisa, né? É muito chato, é muita renúncia, né? Hoje, amando a Deus do jeito que eu amo, eu sinto prazer em renunciar, sabe? Não é aquela coisa quando um cristão fala, minha religião não permite. Não, você ainda não conheceu verdadeiramente a Deus para você falar isso. Porque, sim, eu poderia fazer. Deus não tirou de mim o livre-arbítrio. Eu posso ainda fazer aquilo. Mas a diferença é que em mim já não há mais vontade. Eu já não sinto mais prazer. Por quê? Sabe aquela coisa, quando você ama alguém, sabe quando você ama a tal ponto esse alguém, que quando a pessoa chora, você chora com ela? Não foi nada com você. Você tá super bem, você tá super feliz, você tá super tranquilo. Mas sabe aquela pessoa que você ama muito? Por exemplo, uma mãe com filho, não sei, sabe? Você ama tanto assim, a pessoa se machuca e chora, você chora junto? A dor, você tá sentindo aquela dor? Né? Mas não foi com você, mas você tá sentindo. Doeu também em você, né? É esse nível de amor com Deus. Então, quando você ama verdadeiramente a Deus, você fala não com prazer, porque você sabe que se você fizer aquilo, não vai agradar a Deus e você não quer vê-lo triste, entende? É o mesmo sentido, né? Tem um exemplo que eu sempre dou, que talvez alguém não tenha ouvido e assista essa aula, é assim, tem uma mulher que ela foi casada com um homem, esse homem ele era muito ruim para ela, ele era muito duro, né? Muito cruel. E esse homem, ele fazia uma lista do que ela tinha que fazer em casa. E ela fazia tudo aquilo com muita raiva, muita falta de vontade. Mas ela fazia. Mas era uma obrigação, ela não tinha prazer em fazer aquilo, né? Então esse homem morreu. E ela foi e se casou com outro homem. Quando ela se casou com esse homem ele era muito bom para ela. Era um marido maravilhoso. E ele nunca pediu nada para ela. Ele não pedia nada. Aí um dia ela estava arrumando a casa e ela encontrou esse papel que o antigo esposo dela, o que morreu, escreveu para ela fazer as coisas. Ela falou, deixa eu ver se eu faço isso ainda, né? E ela foi andando pela casa e ela viu que fazia tudo o que estava escrito naquele papel. E ainda mais. Ela fazia além do que estava escrito naquele papel. Só que ela era tão leve que ela achava que ela não fazia. Era tudo tão tranquilo que não doía, né? É por isso que a palavra de Deus diz que o fardo é leve, né? É nesse sentido. Então não é penoso, não é pesado, né? Então você cumpre com prazer, porque não há aquela coisa, né? Você cumpre sentindo prazer em estar cumprindo, né? Você faz aquilo com prazer, você doa com prazer, entrega com prazer, serve a Deus com prazer, você faz tudo com prazer. É igual o seu marido, você ama muito seu marido não pede, aí no outro dia de manhã você acorda e faz um café da manhã e entrega na cama. Ele não pediu, mas você o ama tanto que você quer agradá-lo. E é nesse sentido com Deus. Então, é ter esse nível de intimidade tão grande que vai amá-lo tanto, né? Que você vai fazer coisa para ele sem ele ter que pedir. Você vai fazer além do que ele pediu. E o que ele te pediu não é pesado, porque o fardo é leve. Começa a se tornar leve, é que nem o fardo dessa mulher. Com o marido que ela não amava, o fardo era pesado. Mas com o marido que ela amava, o fardo era leve. Era tão leve o fardo para ela que ela fazia além do que ele havia pedido, né? E é nesse sentido, né? E é isso que Josué está falando. Então, tenham intimidade com Deus, né? E sirvam a Deus com todo o coração de vocês e com toda a alma de vocês, né? Então, no versículo 6 diz que assim
Josué despediu as 2,5 tribos, né? E eles foram para suas tendas, né? Então eles foram ali onde eles estavam ficando em Siló, né? Não foram para a casa deles ainda, eles foram ali para arrumar as coisinhas dele, né? Para irem para a viagem. Então eles voltaram ali para as tendas deles, para arrumarem as trouxinhas ali, a roupa deles, né? Para ir embora. Então no versículo 7 continua. Ora, Moisés dera herança em Baçã, né? Então, o que é Baçã? A gente lembra, é a terra de Og lá do outro lado, né? Então, aqui está explicando que essas 2,5 tribos ficavam do outro lado do Jordão, lá nas terras que eram de Seom e de Og. Então, aqui diz isso no versículo 7. Ora, Moisés havia dado herança, né? Para meia tribo de Manassés em Baçã, né? Aquela terra lá ao norte, né? Do leste Deixa eu ver se eu tenho aqui. Do leste, né, ali de... Aqui. Então, aqui, né? Então, Baçã é essa terra aqui, né? Aqui é o Rio Jordão, aqui no meio, né? Aqui. Aqui é o Rio Jordão, né? E aqui é a terra de Baçã. Então, Moisés havia dado herança para Manassés aqui na terra de Baçã, né? Que virou Manassés do leste, porque eles ficavam no leste do Jordão, né? E a outra Manassés no oeste. Então, porém, a outra metade deu Josué entre seus irmãos daquém do Jordão, para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou. Aqui vai explicar por quê. A gente vai ver que, na verdade, vão ser 10 príncipes que vão sair contra Ruben, Gad e meia tribo de Manassés. Então, Josué está explicando aqui pra gente. Por que são 10, né? Se lá do outro lado tem 3 tribos quase, né? São 2,5 tribos, tem Manassés lá. Por quê? Porque a outra tribo de Manassés vai ficar do lado de Canaã. Então, esse pessoal que vai ficar do lado de Canaã também vai sair. Eles também iam sair para matar Ruben, Gad e a outra tribo de Manassés. Ia ser Manassés matando Manassés. É nesse nível, né? Então, é isso que Josué está tentando explicar pra gente. Então, eles vão brigar com esses 3 aqui, né? Ruben, Gad e Manassés. Então, aqui diz, né? E Josué, então, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou, né? Então, a bênção que Josué vai dar para eles é a seguinte: voltais às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparte com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos, né? Então, a gente lembra o que acontece. A primeira conquista, eles não podiam ficar com nenhum despojo, que a gente lembra que foi Jericó, né? Então, a gente lembra que Jericó, Deus havia falado, ó, Jericó é minha. Vai ser a primeira conquista, Jericó é minha. Então, tudo que tá nela vai ser queimado. Exceto prata, ouro, ferro e bronze, que vai pro tabernáculo, que vai ser usado no tabernáculo. Aí a gente lembra do pecado de Acã, né? Que teve o pecado de Acã nessa época de Jericó. Mas Jericó, eles não podiam pegar nenhuma riqueza. Mas as próximas cidades, depois de Jericó, a gente lembra que eles puderam pegar riquezas. Então, gente, eles estavam muito ricos. Imagina, o tanto de cidades, né? A gente lembra que foram 30 e poucos reis derrotados por Josué, né? Então, imagina, gente, quantas riquezas que eles não tomaram. Eles estavam muito ricos, tinham muita coisa, né? Então, é isso. Imagina, esse povo agora vai voltar para a terra deles do outro lado do Jordão, Ruben, Gad e Manassés do leste, com muita riqueza, com muito gado, porque eles pegaram todos os gados daquele povo que eles matavam, né? Que eles entravam na terra e matavam. Pegaram riqueza, ouro, roupa. Roupa era importante também nessa época, né? Não se fazia roupa como se faz hoje, né? Era algo eventual. Então, a gente já falou isso quando eu falei sobre banho, né? Era um banho anual também, não era muito banho não que se tomava. Por isso que Deus fala para entrar no rio e lavar tudo, lavar até a cabeça, se afundar, né? Não era normal o banho, não. Então, no versículo 8, né, diz que então eles vão embora agora ricos. E realmente, gente, eles deviam estar muito ricos, né? Eles conquistaram muitas terras, pegaram muita herança ali, muita riqueza, né? E é isso que Josué está falando, olha, vocês estão voltando agora para a terra de vocês ricos, com muito gado, com muita prata, com muito ouro, com muito bronze, com muito ferro e com muita roupa. Então é isso, gente. Quando a gente vê, quando eles conquistavam, eles matavam e pegavam a roupa, viu? Eles pegavam a roupa mesmo, porque não era algo simples, né? Era algo difícil. Tinha gente que ficava com a mesma roupa assim o ano inteiro, gente. Era difícil. Então eles pegavam roupa.
A roupa era um utensílio muito importante. Então pegavam. Então aqui Josué está falando, ó, vocês estão com muitas coisas, mas vocês vão ter que repartir. Chegando lá, dividam com os irmãos de vocês, né? Com os que ficaram lá. Divida tudo isso que vocês estão levando, né? Não peguem só para vocês, porque vocês vieram e batalharam e eles ficaram lá, né? Que a gente lembra, a gente falou sobre isso, né? Cerca de uns 40 mil homens saíram para guerrear, né? Mas lá ficaram mais de 40 mil, ficou mais do que esse número, né? Lá nas terras do leste, né? Mas era importante também ficarem lá para protegerem as terras. Ia ficar só as mulheres e as crianças e os idosos lá, né? Então ia ficar sem proteção à terra. Então precisava ficar um homem lá e também para eles edificarem. Eles precisavam construir a terra, né? Eles precisavam construir ali casas, tudo. Então ficou lá bastante homem também. E é isso que o Josué tá falando. O Josué tá falando, olha, vocês vieram, vocês têm bastante riqueza agora, conquistou bastante coisa, mas dividam com os que ficaram. Então cheguem lá e dividam. Né? Então aqui no versículo 9 continua, assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel que estavam em Siló. Né? Então a gente lembra, já falou sobre isso, eles estavam acampados ali em Siló, o tabernáculo foi montado em Siló, então estava todo mundo lá grudado em Siló, né? Todo mundo lá unido em Siló, então eles foram e saíram. Então a tribo de Ruben já foi embora, os homens de Ruben, os homens da meia tribo de Manassés e os homens também de Gade. Então eles foram embora para o outro lado do Jordão. Então eles iam atravessar o Rio Jordão e chegar no outro lado ali nas terras do leste, né? Nas terras que eram de Sion e de Og. Então aqui diz, né? Então eles deixaram ali os filhos de Israel que estavam morando ali em Siló, né, que fica na terra de Canaã, e foram para a terra de Gileade, né? Gileade é aqui, né? Essa terra, né? Aqui é Gileade, tudo isso aqui é Gileade. Então eles foram para lá para ir sentido Gileade, porque eles iam atravessar o Rio Jordão aqui, ó. A altura de Siló é a altura daqui, né? Então eles vão atravessar e vão ficar onde? Em Gileade, né? A altura que eles estão atravessando de Siló dá para Gileade. Então eles iam atravessar para ir em sentido à terra de Gileade, fazer a divisão, né, dos bens que eles conseguiram ali para todo o povo lá que estava na terra deles, né? Então eles foram para a terra de possessão deles, né, de que foram feitos possuidores segundo o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Aí agora, no versículo 10, surge o problema. No versículo 10 aconteceu um negócio aqui que vai causar problema e vai fazer Israel querer guerrear com Israel. Então agora a gente vai ver que um evento vai acontecer, que Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés vão fazer, que as 9 tribos e meia que estão do lado de Canaã não vão gostar. Então eles vão sair para matar eles, para que a ira de Deus não caia sobre eles. Então eles vão querer matar Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Vamos entender agora o que aconteceu. Aí no versículo 10 diz: então eles estavam andando lá, alegres com as riquezas deles, iam atravessar o Jordão. Chegaram ali até a ponta de Jordão. Então, quando eles chegaram na ponta do Jordão, ainda dentro do território de Canaã, antes de atravessar o Jordão, né, ainda ali dentro do território de Canaã, eles decidiram criar um altar. Eles tiveram a ideia de criar um altar, não qualquer altar. Um altar muito grande e muito bonito. Então eles fizeram um altar enorme e vistoso. Dava para ver de longe esse altar, pelo jeito. Então era um altar muito bonito. Qual é o problema? Deus havia falado, a gente estudou isso já em Deuteronômio. Se eu não me engano, em Levítico também, eu acho que Levítico também. O que acontece? Deus falou: sacrifícios que forem feitos fora do meu tabernáculo são sacrifícios para demônios. Então, quem oferecer algum sacrifício que não seja no meu tabernáculo, está oferecendo para um demônio. E eu não tenho parte com essa pessoa. O que eles fizeram aqui? Um altar. Então, olha a problemática que surgiu, né? Então, é essa a questão, esse é o problema. Eles chegaram ali, estão alegres da vida, cheios de riquezas, estão voltando para a terrinha deles vivos, né? Porque eis a questão, Deus deixou esses homens vivos por 5 anos, ninguém morreu. Então eles estão voltando alegres da vida, né? Então eles estão ali, decidiram criar um altar enorme, pelo jeito era um altar muito grande, Deus já havia falado sobre isso também, que Deus não queria que se construísse altares grandes, né? A gente lembra quando estudou sobre o altar de bronze, Deus falou que não é para fazer altar grande e nem altar bonito, que isso é para a vista do homem.
Mas para Deus o que importa é o que está sendo oferecido no altar e não o altar em si, né? Não a beleza daquilo que está sendo mostrado. Senão aquele que vai ofertar vai ficar tão interessado em ver o altar que não vai nem prestar atenção na oferta, né? E Deus havia falado isso, a gente já estudou. E eles fizeram um altar grande, enorme, que Deus já havia falado que não era para fazer um altar enorme. Além de ser um altar enorme, ainda fizeram um altar bonito, né? Então eis a questão. Aí, então, no versículo 11 vai dizer que o povo de Israel soube disso. Soube desse altar aí. E eles não vão gostar disso não, né? Porque Deus havia falado na palavra dele, né? E Deus havia falado, olha, sacrifícios é para serem oferecidos dentro do meu tabernáculo por intermédio de um sacerdote. Tanto que sacrifício não pode ser oferecido por outro, tem que ser sacerdote. Né? A gente vai ver isso mais pra frente, que há um rei ousado aí que quer acender incenso, né? E só o sacerdote que podia, né? Então não, era só sacerdote. E eis que os rubenitas, gaditas e a tribo de Manassés ali, a meia tribo decidiu fazer isso. Então no versículo 11 diz que os filhos de Israel, que estão do lado de Canaã, as 9 tribos e meia, ouviram falar sobre esse altar. Então eles ficaram doidos. Então aqui diz no versículo 11, os filhos de Israel ouviram dizer, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés aí, eles construíram um altar lá na frente do Rio Jordão ali, aqui em Canaã ainda do nosso lado, né, pegados ali ao Jordão, e eles estão construindo ali um altar do lado aqui, do nosso lado aqui, sendo que a gente tem nosso altar aqui em Siló, e eles estão construindo outro altar ali no Rio Jordão, e o nosso altar aqui em Siló, o verdadeiro altar. Então, no versículo 12, diz que quando Israel ouviu isso, Israel se ajuntou para guerrear. Então, os guerreiros de Israel se uniram. Todas as 9 tribos e meia, que estão desse lado aqui do Jordão, né, desse lado de Canaã, se juntaram. Os guerreiros se juntaram para quê? Para matar Ruben, para matar Gade e para matar a meia tribo de Manassés. Por quê? Eles acharam o quê? Eles abandonaram Deus. Deus falou que não é para criar outro altar. Deus falou que quando for sacrificar, é para sacrificar aqui em Siló, no tabernáculo de Deus. E eles construíram outro altar do lado do Rio Jordão. Estão abandonando a Deus. Estão querendo sacrificar nesse altar. Não, vamos matar eles. Vamos matar eles antes que a ira de Deus caia sobre todo Israel. Vamos matar esses revoltosos, né? Vamos matar essas pessoas que se revoltaram contra Deus. Então eles se uniram todos em Siló para guerrear contra eles. Então todos os guerreiros ficaram lá preparados ali em posição de guerra, né, para guerrear contra Ruben, contra Gade e contra a meia tribo de Manassés. Então no versículo 13 diz: e aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. Então aqui a gente vê que eles já tinham saído. Eles construíram um altar e foram para Gileade. Eles construíram um altar ali na beira do Rio Jordão, do lado da terra de Canaã. Depois de construir um altar grande e vistoso, eles atravessaram o Rio Jordão, foram para Gileade. E lá em Gileade começaram a dividir a herança deles lá, a riqueza que eles ganharam. Então, eis que Israel inteira se une para guerrear contra essas 2 tribos e meia. Mas antes deles saírem para guerrear, o povo de Israel se reuniu e decidiram enviar primeiro o filho do sumo sacerdote. Né? Aqui quem era sumo sacerdote ainda era Eleazar, mas a gente vai ver que Eleazar era bem velhinho, porque Eleazar já vai morrer também, né? Eleazar e Josué morrem ali na mesma época. Então Eleazar já estava para morrer também, então ele era bem velhinho, ele não ia aguentar atravessar o Rio Jordão e ir lá para o outro lado. Então quem foi? Finéias, o filho de Eleazar, que vai ser o novo sumo sacerdote quando Eleazar morrer. Então mandaram Finéias e não só Finéias. Junto com Finéias foram 10 príncipes de cada tribo, né? Então a gente pensa, mas como 10 príncipes de cada tribo, né? São 12 tribos ao total, e do outro lado tem 2 tribos e meia, que são Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Como são 10 príncipes, né? Porque tem a meia Manassés que ficou do lado de Canaã. E essa meia Manassés que ficou do lado de Canaã vai ter que mandar um príncipe também. Então foram 10 príncipes, né? Só não foi príncipe de quem? De Ruben e de Gade. Porque Manassés tinha Manassés lá do oeste, né? Então eles enviaram também um príncipe ali de Manassés. Então foi lá Finéias, o filho do sumo sacerdote, né? O sacerdote Finéias, que vai virar sumo sacerdote. E ele foi lá na terra de Gileade para
chamar a atenção de Rubem, de Gade e da meia tribo de Manassés, para entender o que aconteceu, por que eles criaram aquele altar. Então eles foram lá conversar primeiro, mas em Siló o povo já estava em disposição de guerra. Se precisasse, eles iam lá e matavam. Mas primeiro Finéias foi lá para ver o que estava acontecendo. Então vai Finéias, o sacerdote, com 10 chefes, né, das 10 tribos ali, incluindo a de Manassés, e foram lá para perguntar para as 2 tribos e meio, que é isso? Que altar é esse que vocês montaram? Que vocês estão doidos? O que é isso que vocês estão fazendo? Estão querendo provocar a ira de Deus, né? Então, aqui no versículo 14 diz que foram mais 10 príncipes com Finéias, né, da casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel. E cada um era a cabeça da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel, né? Então foi isso. A gente lembra que a Manassés do leste era a cabeça de quem, né? Do filho mais velho ali de Manassés. E os outros filhos de Manassés ficaram do outro lado. Então foi alguém ali da casa paterna, né? E a gente lembra quem é Finéias, né? Vocês lembram quem é Finéias? Porque Finéias vai falar sobre o evento onde ele foi honrado por Deus. A gente lembra, eu vou falar sobre isso, porque a gente vai ter que falar sobre esse evento agora para a gente lembrar quem é Finéias. A gente lembra de Balaão, né? No livro de Números a gente estudou sobre Balaão. Então a gente lembra que a doutrina de Balaão, a gente falou sobre isso, né? Então Balaão tentou amaldiçoar Israel 3 vezes, não conseguiu, abençoou. Como não tinha como ele amaldiçoar Israel, qual foi a estratégia de Balaão? Já que eu não posso amaldiçoar, eu vou fazer eles tropeçarem e o próprio Deus deles vai amaldiçoar eles, porque eu vou fazer eles errarem, né? Na lei de Deus deles, eu vou fazer eles caírem. E foi isso que Balaão fez, a gente lembra, né? E a gente lembra que eles caíram aonde? Em Peor, né? Então eles começaram a ir cultuar lá Baal, né? No Monte Peor. A gente estudou isso em Números. Então a gente lembra que nesse dia morreu mais de 20 mil. Deus mandou uma praga ali e começou a matar um monte, né? Lembram disso? Então Deus começou a matar um monte de gente ali. E a insensatez deles era tão grande que eles começaram a levar prostitutas para dentro do arraial, né? Onde ficava o tabernáculo de Deus. Eles começaram a levar prostitutas ali. E então a gente lembra quem foi Finéias. Finéias foi um homem, né? Arão ainda era vivo. Finéias era um sacerdote que ele viu um simeonita, né, um da tribo de Simeão, entrar na sua tenda com uma mulher, né, uma prostituta cultual, né, uma desses lugares, assim, né, não lembro exatamente se era Amon, de onde que era, mas ele entrou com ela. E então a gente lembra o que foi que Finéias fez, né? E a ira de Deus não parava, não dava conta de parar. E Moisés e Arão lá orando para aquilo parar e aquilo não parava. E Deus irado já tinha matado 24 mil, né? E aquilo irado. Então Finéias entrou na tenda com tudo, a gente lembra, com uma lança. Ele entrou na tenda com tudo e perfurou o homem e a mulher de uma só vez. E a vara, a lança dele perfurou os dois. A gente estudou isso em Números. E por conta disso, Deus falou: agora a minha ira cessou por causa de Finéias. Finéias me honrou, né? Então, Finéias foi um personagem muito importante na história. E a gente lembra que Deus falou: por causa disso, do que você fez, Finéias, agora o sumo sacerdócio não vai se apartar da sua casa. E a gente vai ver na história de Israel que realmente, eu até falei isso na época que a gente estudou, tá? Na aula. A gente vê que realmente fica uma constância ali, né? Onde os sumos sacerdotes são descendentes de Finéias. Mas vai ter um tempo ali, né, da história onde não vai ser descendente de Finéias, vai ser descendente do irmão de Finéias. Mas a gente falou sobre isso na aula. Então, Finéias é um homem muito importante, tá? Eu voltei tudo isso porque a gente vai ter que falar sobre Peor agora. Então, esse Finéias, importante que fez isso, que foi honrado por Deus, foi chamado para ir lá falar com as tribos, as 2 tribos e meia. Então foi ele mais 10 chefes ali das tribos, né? Então no versículo 15 diz que eles foram lá, né? Então chegaram lá em Gileade e foram falar. Falaram com Rubem, com Gade, né? Com a tribo de Rubem, com a tribo de Gade, com a meia tribo de Manassés. Então chegou lá, Finéias fala: olha, Israel inteiro tá perguntando para vocês: que infidelidade é essa de vocês? O que vocês estão fazendo com o Deus de Israel? Vocês hoje estão deixando de seguir o Deus de Israel? Edificando um altar para vocês? Por que é que vocês estão se rebelando contra o Deus de Israel? O que foi que aconteceu? Que a gente não está entendendo, né? Então Finéias chega perguntando assim para os 3, né? Para as 2 tribos e meia. O que aconteceu? Por que vocês estão se rebelando contra Deus desse jeito? Criando um outro altar?
Estão querendo escolher um outro Deus para vocês agora? Então, no versículo 17, Finéias continua falando. Por acaso não foi o suficiente o pecado de vocês em pior? Por isso que eu expliquei agora o que foi o pecado de pior. Porque Finéias vai falar sobre isso. Por quê? Porque foi um momento onde Finéias foi honrado, né? E Finéias fala sobre isso. Finéias fala, não foi bastante o pecado em pior, que morreu 24 mil pessoas por causa de Balaão? Para vocês não foi o suficiente, não? E que até hoje a gente ainda não está purificado desse pecado? Até hoje a gente ainda está sofrendo por causa desse pecado? Para vocês não foi o suficiente? Né? Isso que ele está querendo dizer. Até hoje a gente ainda sofre pelas perdas das pessoas que morreram, os 24 mil que morreram por causa desse pecado, e não foi o bastante? Vocês estão querendo trazer mais pecado ainda, né? Porque na verdade a gente está sendo purificado até hoje, porque houve praga na congregação do Senhor, né? Por causa daqueles 24 mil que morreram lá, né? Na praga, e vocês ainda estão fazendo isso? Aí no versículo 18 continua. Não bastasse o que aconteceu e vocês hoje querem abandonar Deus? Vocês não aprenderam nada, não? Com tudo que Deus fez por nós? Né? E aí aqui ele continua no versículo 18. Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Então o que Finéias vai começar a falar agora? Fala assim, o seguinte, vocês estão se rebelando hoje contra Deus, mas eu não posso ficar quieto. Porque são 2,5 tribos que se rebelam contra Deus, mas Deus não vai mandar castigo sobre vocês. Deus vai mandar castigo sobre todo Israel. Então, as outras 9,5 tribos, que nada tem a ver com o pecado de vocês, vai sofrer por causa do pecado de vocês. Então, por que vocês estão se rebelando contra Deus? Né? Porque isso também dá conta pra gente. Porque vai cair sobre nós também o pecado de vocês. Então, por que vocês estão fazendo isso? Aí, no versículo 19, Finéias continua falando. Se a terra da herança de vocês é imunda, não fiquem lá. Vem aqui para a nossa terra, a gente divide com vocês a nossa herança. Então, ao nível, né? Então, Finéias está falando, se vocês acham que a terra para onde vocês estão indo é tão ruim ao ponto de vocês terem precisado fazer um novo altar, então não vão para lá. Fiquem aqui. A gente divide a terra que a gente ganhou aqui em Canaã, a gente divide com vocês. Mas não vão para lá se vocês acham que lá é tão pecaminoso assim. Fiquem aqui, né? Então aqui ele continua. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor. Aqui, essa terra de Canaã, né? A gente lembra que a terra do outro lado do Jordão não era a terra da promessa. Eu já falei isso, né? Quando a gente estudou sobre a possessão. E a gente vai ver isso hoje nesse capítulo. Eles vão falar isso, inclusive. Não era a terra da promessa. Foi um extra. Foi uma terra extra que Moisés conquistou, mas não fazia parte da promessa de Deus. A promessa de Deus era esse lado aqui. Não era esse. Esse daqui foi um extra, foi um bônus que Deus deu, mas não fazia parte. E é isso que Finéias está falando aqui, olha. Se a terra onde vocês estão, onde vocês ficaram, para vocês é imunda, então venham para a terra que Deus prometeu. Venham para cá, para Canaã, para a terra da promessa, onde está a casa de Deus, onde está o verdadeiro altar de Deus, o tabernáculo. Venham para cá, então, né? Gente, eu falo casa de Deus, tá? Mas era nesse tempo, a casa de Deus era esse tabernáculo, tá? Mas hoje a casa de Deus não é um prédio, viu? A casa de Deus somos nós, viu? Deus não habita em construções humanas. Então, eu vejo muita gente falar, vou na casa de Deus. Não, você é a casa de Deus. Hoje nós somos a casa de Deus. Mas nessa época Deus habitava no tabernáculo, tá? Então, eles estão falando isso. Se para vocês é muito ruim esse lugar onde vocês estão indo, fiquem aqui com a gente divide as nossas terras, né? E vocês vão ficar perto do verdadeiro altar de Deus, da verdadeira casa de Deus. Vocês não vão precisar ficar montando altares, né? E tomar possessão entre nós. Então, a gente vai dividir aqui com vocês e achar um espacinho aqui, a gente divide, né? Onde cabe 9,5, cabe 12, né? Então, vocês ficam aqui com a gente. Então, aqui continua. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar, afora o altar do Senhor nosso Deus, né? Só não se rebelem contra Deus e nem contra a gente, porque a gente vai ter que pagar pelo pecado de vocês. Só não fiquem criando um altar novo, porque já tem o altar de Deus. Deus já falou, tudo que for feito sacrifício tem que ser no altar dele, não pode ser em outro altar. Só não façam isso, gente. Então, no versículo 20, Finéias continua falando. Aí agora Finéias vai dar um exemplo, né, de alguém que pecou e o pecado dessa pessoa caiu sobre todo Israel. Então Finéias fala no versículo 20, por acaso Acã não cometeu pecado? E o pecado de Acã não caiu sobre toda a Israel? Deus não puniu todo mundo por causa do pecado de um homem? Acã pecou quando ele pegou das coisas condenadas de Jericó. E Deus
ficou contra Israel inteira. Homens morreram nesse dia porque Deus abandonou Israel inteiro por causa do pecado de um só homem. Agora imagina, 2,5 tribos estão querendo pecar, o que Deus vai fazer com a gente? Se por causa do pecado de um só homem, Deus fez o que fez com a gente em Ai. Imagina agora, vocês, 2,5 tribos querendo pecar contra Deus. Não, vocês não vão fazer isso não, né? Nesse sentido que o Finés está falando, né? Então aqui ele continua. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas de Jericó, né? E não veio a ira de Deus sobre toda Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade, pois não foi só ele que morreu, não. Os guerreiros que saíram para guerrear lá em Ai também morreram. Não foi só Acã que morreu. E agora vocês, 2,5 tribos querem fazer esse tipo de pecado? Imagina o quanto que vai sobrar pra gente. Não vai sobrar só para vocês, não. Vai sobrar pra gente. Então, no versículo 21, eles vão se defender. Então agora a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés vai se defender para dizer que não. Eles não estão abandonando a Deus, eles não estão se rebelando contra Deus. Então eles vão começar a explicar o que foi aquilo que eles fizeram. O que é aquilo que eles montaram. Eles vão começar a explicar isso. Então no versículo 21 diz: Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. E disseram então, né, a Finéias e aos cabeças que estavam ali, aos 10 chefes que estavam ali, né, de cada tribo. Aí no versículo 22, quando eles respondem, eles usam 3 pronomes de Deus diferentes. Quando a gente vê no hebraico, eles estão usando 3 palavras diferentes para falar de Deus, né? Eu fui pesquisar direitinho, são 3 palavras diferentes para falar de Deus. Então, eles estão querendo dizer que eles sabem quem é o Deus deles, é nesse sentido. Não, eu abandonar o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus Onipotente. Eles estão falando várias vezes, né? O nome de Deus, várias vezes, né? A identificação de Deus, é nesse sentido. Então, eles começam no versículo 22. O poderoso, quando ele fala o poderoso, é o El, né? Então, o El é o poderoso, né? O Deus poderoso. Então, aqui eles estão falando, não, eu abandonar o Deus todo-poderoso, o Deus poderoso, eu sei que ele é poderoso, ele pode me matar. Então, eles vão nesse sentido. Então, o poderoso é o Deus poderoso, que pode tudo? Não. Aí, eles falam um outro nome agora. O poderoso, o Deus. Quando eles falam o Deus, é Elohim. E o Deus Elohim significa o Deus, eles reconhecem que realmente é o Deus de tudo. Então, não, o Deus que é poderoso, o Deus que é Deus de tudo, né? É nesse sentido. Eles estão falando várias vezes que eles, não, eu não vou trair o Deus, eu sei quem é Deus, esse é meu Deus, né? Então, eles estão com medo de serem mortos, né? A gente lembra, né? O ânimo ali estava quente, né? E eles continuam, o Senhor. Então, agora, quando eles falam Senhor, eles falam o nome de Deus. Eles falam aquele tetragrama, né? Eles falam YHWH, que é impronunciável no nosso idioma, no português, né? Algumas pessoas tentaram traduzir, eu já falei, por meio da pronúncia no hebraico, né? Mas no nosso idioma é impronunciável essas letras, né? O YHWH não tem som, né? No português. Mas tem som em hebraico. E o som que sai no hebraico, né? Algumas pessoas, né, começaram a traduzir de acordo com o som que sai. Quando eles falam no hebraico, emite um som. E esse som no hebraico é parecido com Jeová, né, Yahvé, Jeová, né, mas é o som, mas não significa necessariamente a leitura, né, mas é o som. Quando eles falam, então aquele som falado sai essa pronúncia, né. E eles falam isso, não, eu... abandonar o Deus poderoso, eu sei que Deus é poderoso. O que? O Deus de tudo, Elohim? Não. O que? O Senhor? Não, o Senhor que falou com a gente lá, que Moisés falou, que deu o nome lá na sarça ardente, né? O YHWH, não, eu não. Aí ele fala mais uma vez, o poderoso, o Deus, o Senhor. Então a gente vê que eles estavam ali abismados, que eles estavam com medo de serem mortos, né? Então o negócio ali estava sério. Então, o que? O poderoso, o Deus, o Senhor? Ele sabe. Nossa, ele sabe, Deus sabe, né? E Israel também vai saber, porque se foi rebeldia nossa contra Deus,
Se a gente foi infiel, então que Deus não preserve a nossa vida e que vocês matem a gente hoje. Não, Deus vai provar que a gente não foi infiel, não. A gente ama a Deus, né? Eles falam nesse sentido. Aí no versículo 23, eles vão começar a explicar o que foi aquilo que eles montaram ali. Que marmota foi aquela? O que foi aquilo que eles criaram ali, né? Então no versículo 23, eles falam que não era um altar. Não é um altar no sentido de sacrificar. Eles não queriam sacrificar nada ali em cima. É isso que eles vão falar. Porque o problema é sacrificar. Não vai sacrificar nada ali? Tudo bem, é só um memorial. Ok. Mas a questão era sacrificar, né? Não pode sacrificar nada ali. Então, no versículo 23, eles começam a explicar isso. Eles falam, olha, se a gente construiu um altar para a gente se separar de Deus, ou para nesse altar a gente oferecer sacrifícios, então que Deus venha e cobre da gente. Então que Deus venha e puna a gente. Porque a gente não fez isso não. Né? É isso que eles estão falando. Então no versículo 24 eles começam a falar o que foi aquilo. Então eles falam no versículo 24. Pelo contrário. Fizemos por causa da seguinte preocupação. O que acontece, gente? Eis a questão. Eles quiseram ficar na terra que não era a terra da promessa. Mas foram eles que quiseram ficar, a gente lembra, né? Foi Rubem e Gade que foram lá conversar com Moisés, né? E eles quiseram ficar lá. E o que acontece? Não era a terra da promessa. Onde que é a terra da promessa? Canaã. Onde que está na escritura, toda a escritura, os limites da terra prometida? Canaã. Então, em nenhum momento da escritura da religião hebraica, né, da religião ali, né, do segmento deles, né, em todo livro, em todo Pentateuco, né, em nenhum momento está escrito a terra de Seom e de Og, em nenhum momento. E agora esse foi o problema. Eles viram ali um problema agora, né, eles viram ali um problema, porque 9,5 tribos ficaram nas dimensões onde Deus falou que era a promessa. E a terra onde eles estão não faz parte da promessa. Então agora eles estão com medo. Aí eles vão falar isso, falam assim, não, então o que acontece, Finéias? A terra que Deus prometeu não é a terra onde a gente está. É a terra onde vocês estão. Então, o que vai acontecer? Vai passar o tempo, a gente vai morrer, vão vir novas gerações. E essas gerações não vão saber que a gente, na verdade, também herdou de Deus aquelas terras. Aí essas novas gerações vão falar que a gente não tem parte com Deus, porque a gente está do outro lado do Jordão, na terra que não era a terra da promessa. Aí vão começar a impedir a gente de ir para Siló, para adorar a Deus. Porque eles vão falar que a gente não tem parte com vocês, porque só vocês estão na terra da promessa, a gente não. Então eles vão começar a falar que a gente não tem parte com Deus. Olha o problema, né? Agora surgiu o problema. E eles vão falar isso para Finéias. Aí no versículo 24 diz, pelo contrário, Finéias, nós fizemos porque a gente tem a seguinte preocupação. Amanhã, os filhos de vocês poderão dizer para os nossos filhos que os nossos filhos não têm parte com Deus, o Deus de Israel. Porque, no versículo 25 ele continua, porque o Senhor colocou o rio Jordão no meio de nós. Então, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés que estão do outro lado do Jordão, que não fazem parte da terra da promessa, não tem parte com Deus. E assim, os filhos de vocês vão afastar a nossa descendência, os nossos filhos de Deus. E nossos filhos vão ser obrigados a procurar outros deuses, porque vão ser impedidos de servir ao nosso Deus. Porque vocês vão dizer que eles não têm parte porque não estão na terra da promessa. Estão do outro lado do Jordão. Aí surgiu a questão, né? Surgiu o problema. Aí no versículo 26 eles falam, então, qual foi a solução que a gente achou diante disso? Construir esse altar. Aí a ideia deles. Então a gente fez o quê? A gente teve a ideia, né? Para isso não acontecer, vamos edificar um altar. Vamos construir um altar, mas não para a gente sacrificar nesse altar. Não para a gente matar nenhum animal nesse altar, nem oferecer para Deus nenhum, não. Mas só para que seja um memorial entre nós e as tribos que estão do outro lado do Jordão. É só para que vocês, as próximas gerações, saibam que as tribos do outro lado do Jordão têm parte com o mesmo Deus.
Então, toda vez que vocês olharem para esse memorial que a gente edificou, vocês vão falar: ó, esse memorial foi um memorial edificado para o nosso Deus e foi edificado pelas tribos de Ruben, de Gad e Manassés do leste. Então, eles adoram o mesmo Deus que a gente. Então, eles podem vir aqui adorar em Siló. Era nesse sentido, né, que eles estão falando. Aí no versículo 27 ele diz isso. Eles fazem essa defesa. Fala assim, para evitar esse tipo de problema, qual foi a solução que a gente achou? Edificar esse altar. Então aqui ele diz, mas a gente não edificou altar para queimar animal nele, para fazer sacrifício para Deus, não. A gente edificou para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações futuras, seja um testemunho. E que a gente, do outro lado do Jordão, possa vir para cá também servir a Deus. Possa entrar em Siló com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios, com as nossas ofertas pacíficas, né? E para que os filhos de vocês, que estão do lado de Canaã, da terra prometida, não venham dizer mais para frente que os nossos filhos não têm parte com o mesmo Deus. Então, no versículo 28 diz, pelo que dissemos, né? Diante disso, dessa confusão toda, a gente disse, quando suceder, né, que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos. Vejam o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais. Não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Então ele fala, então, quando isso acontecer, e alguém tiver dúvida se as tribos que estão do outro lado do Jordão servem ao mesmo Deus e têm parte com Deus ou se desistiram, então neste momento eles vão ver esse altar que nós edificamos e esse altar vai servir como testemunho de que a gente tem parte no mesmo Deus. Então essas pessoas vão falar, quando os filhos dele questionarem, mas os outros lá não têm parte com o mesmo Deus, estão do outro lado do Jordão, o Jordão está separando a gente. Então você vai chamar o seu filho e vai falar, olha filho, tá vendo esse altar aqui? Esse altar aqui é um memorial que foi edificado pelas tribos de Ruben, de Gad e Manassés do leste, para que todas as futuras gerações saibam que eles têm parte conosco também, que eles fazem parte do mesmo Deus e venham oferecer seus sacrifícios em Siló. Era nesse sentido, né, que eles estavam falando. Então, no versículo 29, continua. Longe de nós o rebelarmos-nos contra o Senhor e deixarmos Deus. Hoje, deixarmos de seguir a Deus hoje, edificando um altar para o holocausto, uma oferta de manjares ou sacrifício, fora o altar que é do próprio Deus. Imagina, longe de nós fazer isso. A gente jamais construir um novo altar para ficar derramando ofertas de manjares, libação, né? Ou sacrifícios. Jamais a gente faria isso. O sacrifício a gente vai fazer no altar do nosso Deus que fica em Siló, né? Isso que estão falando, né? Que está diante do tabernáculo. Então, aqui eles deixam bem claro que eles sabem. Não, eu sei que os sacrifícios só podem ser feitos no altar de Deus, que está em Siló. Eu sei que não pode ser feito em outro lugar. Eu não sou doido, eu não fiz longe de mim cometer tal loucura. Aí no versículo 30 diz que Finéias ouviu tudo isso. E então os príncipes da congregação, os 10 cabeças que estavam lá também ouviram. E eles ficaram satisfeitos. Eles gostaram do que eles ouviram, né? Então diz isso no versículo 30. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam ouvindo eles as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gad e os filhos de Manassés, eles ficaram satisfeitos. Então, tudo bem, não vai ter mais guerra. Não vai ter mais guerra, não, tá tudo bem. Vocês não estão deixando de adorar o nosso Deus. Aí no versículo 31, então diz, e disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gad e aos filhos da Manassés do leste. Hoje, nós sabemos que Deus está no meio de nós. Porque vocês não cometeram infidelidade contra Deus. Agora, vocês livraram livraram Israel das mãos de Deus, né? Então, o que Finéias está falando? Olha, agora, a gente veio aqui na dúvida, mas agora a gente sabe que Deus está entre nós, então vocês também servem a Deus. A gente estava na dúvida, mas agora a gente tem certeza que vocês também servem a Deus, né? Então agora a gente sabe que vocês não foram infiéis a Deus.
E agora a gente sabe que, na verdade, vocês, ao não terem pecado contra Deus, nos livraram das mãos de Deus, né? Então a gente sabe que Deus não vai se irar contra a gente. A gente sabe que Deus não vai fazer nada contra a gente, porque vocês não pecaram. Então agora a gente sabe disso. É isso que Finéias está falando. Aí no versículo 32 continua. Diz assim: Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram então da terra de Gileade, né? Então eles deixaram lá o filho de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés e voltaram de Gileade, né? Atravessaram o Jordão, estava aqui em Gileade, né? Gileade aqui, ó, aqui é Gileade, eles estavam por aqui, e daqui então eles atravessaram ali o Jordão e voltaram, né, para os filhos de Israel, lá em Canaã, em Siló, né. Então eles voltaram lá para Siló e contaram tudo, né, contaram tudo para todo mundo que estava ali, né, contaram tudo que aconteceu para Josué, contaram tudo para todo mundo ali, né. Então no versículo 33 diz: com esta resposta deram-se por satisfeitos os filhos de Israel. Então o povo também falou: não vou mais guerrear não. A gente lembra que tinha um monte de guerreiro lá em Siló, né? Tudo já com a espada na mão, querendo matar lá Israel, brigando com Israel, né? Eles falaram: não, tá bom, então tá tudo bem, não vou matar mais Israel, não. Não vou matar mais Ruben, Gad e minha tribo de Manassés. Então eles ficaram satisfeitos e não queriam mais guerra, né? Então no versículo 33 diz isso, diz: com esta resposta deram-se por satisfeitos os filhos de Israel e eles não queriam mais guerra, os quais então bendisseram a Deus. Então eles começaram a louvar a Deus, que Deus não estava com raiva deles, que nenhum deles pecou, tá tudo certo, né? E eles não falaram mais de ir lá matar Ruben, Gad e meia tribo de Manassés. Pararam com essa história. Então eles não falaram mais de ir lá brigar com eles e destruir a terra deles. Eles iam causar ali o estrago. Eles iam matar Ruben, Gad e meia tribo de Manassés, iam destruir a terra inteira deles, né? Iam matar todo mundo. Aí no versículo 34, então, continua, finaliza, né, a aula de hoje. Os filhos de Ruben e os filhos de Gad chamaram o altar de testemunho, porque disseram: esse é um testemunho entre nós de que o Senhor é o nosso Deus, né? Então, amém. Aí hoje a gente finaliza a aula aqui. Amanhã a gente vai falar sobre Josué capítulo 23, né? Então, Josué capítulo 23, Josué aconselha o povo, né? Josué vê que tá perto da morte, então Josué sabe que tá chegando a hora dele, então ele vai falar as últimas palavras dele, vai aconselhar o povo para não deixar Deus, para não pecar, né? Então ele vai começar a dar conselhos assim como Moisés deu, né? Então ele sabe que tá perto dele morrer, ele vai começar a dar conselhos ali, Josué, tá? Então a gente vai ver só essa parte mesmo dos conselhos ali de Josué, no capítulo 23, e no capítulo 24 a gente vai falar sobre a morte de Josué, tá bom? E a gente vai começar Juízes, amém. Começar a estudar sobre os juízes, é bem legal, graças a Deus, né? Mais um livro finalizado, glória a Deus, amém, tá? Então eu vou desconectar o Facebook e o Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? É só deixar no vídeo, no Instagram, Facebook, no YouTube. Só deixar no vídeo. Se for pelo áudio, é só entrar em contato comigo depois no WhatsApp, tá? Aí eu respondo na próxima aula, amém. Amanhã vai ter aula, então amanhã a gente vai falar só sobre o capítulo 23, tá? Aí segunda-feira eu vou falar sobre o capítulo 24, a gente finaliza Josué. E na terça-feira a gente começa o livro de Juízes. Glória a Deus, amém, tá bom? Eu vou desconectar então o Facebook, vou desconectar o Instagram, YouTube. Amém, Claudete, Deus te abençoe. Bom descanso, amém. Então, gente, uma boa noite a todos, bom descanso, tá? E eu vou perguntar pro pessoal do Meet se alguém tem alguma dúvida, tá? Então, a paz a todos, Facebook, Instagram, tá bom? Até a próxima aula. Amém.